Hoje eu vou te mostrar 6 jogadores que estão ficando livres no mercado sem contrato para chegarem de graça ao teu clube do coração. De graça entre aspas, né? Porque tem custo de salário, tem luvas, tem tudo isso mais. Porém, são jogadores que não estão mais vinculados a nenhum clube, então não precisaria pagar a multa rescisória. E tem nomes extremamente interessantes que eu tenho certeza que caberiam na maioria dos clubes, se não em todos os clubes do futebol brasileiro. Então deixa o like e se inscreve aí no nosso canal para tu não perder nada que eu publicar aqui e vem comigo. Começando já com o nome de peso, Marcelo Brozovic. O volante croata construiu grande parte da sua carreira na Inter de Milão e depois se transferiu para o futebol saudita. Aos 33 anos, seu vínculo está chegando ao fim e ele pode voltar a ser oportunidade interessante para vários clubes brasileiros. Brozovic é aquele meio-campista que organiza o jogo, tem ótima visão, qualidade no passe e muita experiência internacional. Mesmo não estando mais no seu auge físico, ele continua sendo um jogador extremamente capaz de controlar o ritmo das partidas. Joga muita bola ainda o Brozovic. Outro nome que chama atenção é Everton Cebolinha do Flamengo. O atacante brasileiro viveu altos e baixos nos últimos anos e seu futuro ainda gera muitas dúvidas, mas uma certeza é que Cebolinha não continuará jogando no Flamengo após o fim de 2026, que é o fim do seu contrato. Na verdade, Cebolinha pode até ser negociado pelo Flamengo nessa janela do meio do ano. Não é um jogador que conta tanto com o prestígio do treinador e como já sabe que não ficará, seria talvez até melhor para ele já buscar um novo clube. Conhecido pela sua velocidade, drible curto e capacidade de quebrar linhas defensivas, Cebolinha foi um grande destaque do futebol brasileiro antes de seguir para a Europa. Quando em boa fase, conseguiu decidir partidas e criar muitas oportunidades pelos lados do campo. Mas no Flamengo, definitivamente o Cebolinha não conseguiu se firmar. Agora vamos falar de Jefferson Lerma. O volante colombiano é um jogador muito valorizado pelo seu trabalho sem bola. Forte na marcação, intenso na pressão e com presença física, ele costuma ser aquele atleta que dá equilíbrio no meio de campo. Seu contrato se aproxima do fim e isso pode despertar o interesse de clubes que procurem mais consistência defensiva no setor. O contrato de Lerma com Crystal Palace se encerra agora no meio do ano e o jogador fica livre no mercado para assinar com outras equipes. Inclusive o nome do Lerma já chegou a ser ventilado no Palmeiras, no Vasco, aqui no futebol brasileiro, mas é um jogador que recebe um salário alto, apesar de chegar de graça, tem esse custo salarial, mas é um jogador que vale muito a pena, jogador de Copa do Mundo de seleção colombiana. Outro nome gigantesco e o maior dessa lista é de Dusan Vlahovic. O atacante sérvio chegou à Juventus cercado de expectativa e mostrou em vários momentos porque era considerado um dos centroavantes mais promissores da Europa. Alto, forte fisicamente e com grande capacidade de finalização. Vlahovic é o típico camisa 9 que incomoda qualquer defesa. E o Vlahovic tem seu contrato se encerrando com a Juventus, que já sabe que não quer renovar com o atleta. Com isso, o caminho de Vlahovic fica livre para equipes do futebol europeu, mas também para equipes do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Inclusive, em alguns momentos, o nome do Vlahovic chegou a ser ligado ao Flamengo, mas é um jogador caro falando sobre salário. Não vai ter aquele custo de transferência, mas é um atleta caro em questão de salário, o Vlahovic, e tem convivido com algumas lesões que atrapalharam ele de ter aquele rendimento que a gente sabe que ele tem potencial para ter jogando lá na Juventus. Até por isso a Juventus não quer renovar o contrato do Vlahovic, mas aí, teria espaço no seu time? Também temos Raúl Jiménez. O mexicano viveu momentos difíceis após a lesão grave sofrida há alguns anos, mas conseguiu retornar ao futebol de alto nível. Experiente, inteligente na movimentação e muito eficiente dentro da área, Jiménez continua sendo uma opção extremamente interessante para equipes que procurem um atacante capaz de fazer gols e também participar da construção das jogadas. O Jiménez atualmente tem 35 anos de idade e seu contrato com o Fulham está chegando ao fim. O jogador fica livre nesse momento para assinar com qualquer clube. Mas assim como os outros nomes da lista, o Raúl Jiménez também é um jogador que podemos falar que é caro, né? Fechando a lista, temos Nabil Fekir. O francês sempre chamou atenção pela técnica refinada e criatividade. Ao longo da carreira mostrou enorme capacidade de atuar entre linhas, criar jogadas e decidir partidas com passes ou finalizações.
Embora as lesões tenham atrapalhado parte da sua trajetória, Fekir ainda possui qualidade suficiente para agregar valor em vários elencos. E ele também está em fim de contrato nesse momento com o Al Jazeera, sem uma definição se renova ou não. Ele tem apenas 32 anos de idade, tem bastante qualidade técnica ainda, mas, assim como os outros, é um jogador caro de salário, mas é um jogador que compensa pela qualidade técnica que ele tem. É muito bom jogador. Mas e aí, irmão? Qual desses jogadores você acredita que podem de fato agregar no seu time? Você contrataria algum deles? Qual desses atletas fecharia uma lacuna que tem no teu elenco? Vale ou não a pena? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Se tu gostou do vídeo e quer mais conteúdos como esse, nessa janela de transferências, aqui eu trouxe 6 nomes, cara, mas tem mais, sei lá, de 30 nomes de jogadores bons que vão ficar livres no mercado e eu posso trazer todos aqui para vocês. Eu só conto com teu like, com a tua inscrição e com você clicando no botão de hypar pro YouTube entender que a gente traz aqui um conteúdo maneiro de qualidade. Fechou? Fica nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!